Shalom, irmãos, que a benevolência do nosso Abba, Yau, Yud Re Vav Re, e do nosso irmão mais velho, Yud Re Vav Shin Ai, derrama uma bênção sobre todos nós e entendimento, que durante essa live nossa que nós estamos fazendo aqui, essa nossa gravação, a gente possa estar levando, semeando, e essa semente possa estar entrando no coração de alguns dos nossos irmãozinhos que ouvem as mensagens e que ela possa fertilizar, né? Nós sabemos, por isso que o papai agora sempre falou para nós, o nosso irmão mais velho sempre falou para nós, o Mashiach e a Alcha, agora vocês levam o Evangelho da Boa Nova, a semente, e semeiem. Sabemos que muitas dessas sementes vão cair num coração pedregoso, né, no asfalto, outras vão cair num coração cheio de capim, né, cheio de outras coisas a fazeres, não ouvir a mensagem. Então, aquela semente que cai no meio do carrapichal, no meio da braquiária, né, no meio do mato ali, e ela quer nascer, mas não nasce. Mas tem outras sementes, a minoria das sementes vão cair num solo fértil, você entendeu? Do qual ela vai conseguir crescer, e depois ela vai produzir resultados. E isso que a gente quer, que algumas dessas sementes que nós, irmãos e aldins, povo de Al, estamos semeando, porque ele pediu para nós, como igreja verdadeira, que a gente possa estar semeando, né? Levando esse evangelho da Boa Nova. Assim foi os profetas, assim foi os discípulos apóstolos, assim foi o próprio Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, quando veio e encarnou aqui nesse mundo, virou homem, 100% homem, morreu no madeiro pregado como homem carnal, ser vivente, né? E ele também levou o Evangelho da Boa Nova. Para quê? Qual que é o objetivo disso tudo, irmãos? Para a gente levar a verdade que liberta. Somente a verdade liberta. Então, irmãos, nós estamos aqui com os panfletos entregamos aqui na nossa região, tá? Aqui, nesse panfleto aqui, fala sobre o verdadeiro, né? O verdadeiro nome do Criador e do Salvador, o verdadeiro nome do Pai e do Filho, né? Esses nomes foram revelados. Esses nomes aqui é do hebraico paleontológico, né? Escrevia-se assim antigamente, nós estamos falando no tempo de Moisés, né? Lá, 4.000 anos atrás, né? 3 anos, 4.000 anos, Yud Re Vav Re. E aqui o pai deu o nome para o filho, Yud Re Vav, aqui, Shin Ai Es. Isso significa, em hebraico, salvação. O pai salva e o filho salvador, tá? E aqui é o que hoje se escreve lá em Israel. Esse é o quadrático, né? Yud Re Vav Re. Yau. Ele escreve olhando assim, da direita para a esquerda, e nós lemos da esquerda para a direita, né? Yud Re Vav Shin Ai. Yau Sha. Então é isso, irmãos. Então, isso não é uma seita, pode ter certeza, tá? Isso aqui é o nome verdadeiro do Pai, é a verdade que nos liberta, tá? As religiões hoje, né, e as seitas, essas foram criadas por mão de homem. Você entendeu? Primeiramente, o papai, quando foi criar esse plano terrestre, esse mundo, né, em que nós vivemos hoje aqui, esse mundo biológico, antes de ele nos enviar para cá, você entendeu? Está lá em Gênesis, você vai ver ali todo o projeto que ele fez para começar a trazer todos nós aqui, que era um terço daqueles anjos que não rebelaram juntamente com Lúcifer. Porque aquele terço que revelou lá na Sião Celestial, no corpo celestial, no cosmos, lá na morada celestial, na Sião Celestial, aqueles irmãozinhos lá, eles já perderam toda a oportunidade, porque eles se rebelaram lá e ele foi expulso. Eles foram expulsos para o abismo e para as trevas. E onde era esse abismo e essas trevas? Era aqui onde nós estamos. E era uma via láctea, eles foram expulsos para ali era trevas e abismo. E o papai, quando juntamente com o filho, falou assim, agora o que nós vamos fazer com aquele terço? Porque um terço seguiu Lúcifer, o anjo de luz. Nosso irmão, era tudo uma irmandade lá em cima, na morada celestial. Um dos irmãos, que era um dos líderes, anjo de luz, Lúcifer, ele quis ser maioral, mais do que o papai, ofertou para todos os anjos que ele conseguiu seduzir, você entendeu? Melhores vantagens, e o papai tranquilo, só olhando ele, sabendo, com certeza, o papai sabe de tudo, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Vou ver onde esse filho meu quer chegar, esse filho pródigo quer chegar. Chegou a vias de fato, entrou em luta,
em rebelião, você entendeu? Para tentar destruir os demais outros irmãos. E o papai teve que fazer o quê? Tomar uma atitude. Falou, não, eu vou separar esse meu filho aqui juntamente com todos aqueles que estão seguindo ele. 1/3 de todos os anjos da morada celestial. Expulsou eles para, ó, filho, por enquanto vocês vão ficar lá, naquela Via Láctea lá. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Eu tenho que resolver agora o problema desse 1/3 que ficou em cima do muro, que somos nós. Todos nós que estão vindo para esse mundo, um por um. Entendeu? Através do que? Do útero de uma mulher, era espírito, entra no útero e encarna. A encarnação é feita aqui dentro do útero da mulher. Espírito, entendeu? Faz a fecundação, encarna e vira um homem carnal, um homem mortal. E se deu isso, o papai explicou isso aí lá em Gênesis já, como que se deu isso, né? Então, um por um está vindo. Um por um de todos aqueles que estavam em cima do muro, 1/3, você entendeu? 1/3 caiu com Lúcifer, 1/3 ficou em cima do muro e 1/3 ficou lá com o papai, porque 1/3 tomou partido com o papai. Ele falou, não, papai, nós estamos com você, você entendeu? E vamos ficar com você. Assim como depois os 12 discípulos, apóstolos, disse para Yahusha, vocês estão achando que está difícil as coisas? Vamos embora. Falou, mas quem que nós vamos seguir? Se você é o nosso Salvador, só temos você como Salvador. Então, irmãos, é isso que aconteceu. 1/3 dos anjos que eram neutros, que ficaram em cima do muro, esperando vantagem, o papai resolveu fazer o quê? Fez esse plano terrestre aqui, dentro da Via Láctea, né? E ele, através de um portal. Ele entrou aqui, um portal espiritual. Ele entrou aqui, os inimigos já estavam aqui. 1/3 já espírito já estava aqui. Quem? Lúcifer e toda a potestade maligna. 1/3. Tá? Então ele falou assim, agora eu vou fazer aqui nesse planeta rochoso aqui. Aí ele coloca o nome de Hertz, de terra, né? Eu vou fazer aqui todo o sistema do qual, ele já sabendo que nós íamos cair, falhar, Eva principalmente, que era o quê? A forma de trazer espíritos para o mundo. Ele sabia que o inimigo iria seduzir Eva. Então ele falou assim, então eu vou fazer ali um planeta biológico, porque eles vão ser um seres mortal, porque eles vão ser biológicos também, né? E aí, pelo menos, eles mantêm a vida deles ali por um período que eles precisam passar ali pelaquela terra para purificação, limpeza, purificação, entendeu? Para depois eu vim recolher aqueles que conseguirem, você entendeu? A salvação, que conseguirem o quê? A libertação, se libertar do quê? Da impureza, do veneno colocado por Lúcifer em nós aqui. Lá na morada celestial ele não colocou, mas aqui ele já conseguiu, ele colocou. Como se deu isso, irmãos? Lá em Gênesis fala, papai quando expulsou ele para o abismo, e aí no próprio abismo ele veio aqui e falou assim, haja luz, escolheu ali o planeta Terra, dentre outros sistemas que existe dentro da Via Láctea, escolheu o planeta Terra. Você entendeu? E ali ele falou, haja luz, Sol, você entendeu? E todos os outros demais planetas, né? São 8 gasosos e 8 rochosos, você entendeu? Que orbita ali no Sol, dentro da Via Láctea, você entendeu? E o inimigo preso aqui dentro já, né? E o portal aberto e o papai criando as coisas. E ele falou assim, agora eu vou criar aqui da sílica desse planeta rochoso aqui, eu vou criar. Já tinha feito tudo, vocês viram lá em Gênesis, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia ele cria o homem. 6.000 anos fazendo. Para ele é dia ou horas. Para nós, 6.000 anos. Isso fazendo, você entendeu? O que ele estava preparando para nos dar o quê? Sustentação da nossa vida carnal aqui nesse planeta Terra. Então tudo é criado dessa forma. Então quando ele pega a sílica, lá e molda esse corpo aqui, ele e o Mashiach, olhando, ele olha e fala que maravilha que ficou. Você entendeu? Esse molde aqui. Você entendeu? E aí ele soprou o fôlego da vida, o quê? O espírito dentro daquele corpo de sílica, você entendeu? E aquilo se tornou o quê? Um ser o quê? Um ser espiritual. Até ali ele era um ser espiritual, Adão. Tá? E passado um período ali, que Adão estava fazendo o quê? A gestão, como um gerente aqui do planeta Terra, colocando nomes, tá, definindo as coisas, tal, igual ele veio para fazer isso, tá? Ser o gestor desse planeta Terra, o gerente dessa fazenda maravilhosa, linda, maravilhosa que é. Cheia de quê? De seres
viventes, biológicos. Os animais, sim, os insetos, as plantas, o ar, a água, tudo feito, entendeu? De forma a qual daria sustentação aos seres biológicos. Entendeu? Saudáveis, né? E aí, irmão, aí ele viu na intenção de falar assim, pô, já está no momento de eu fazer uma mulher. Essa mulher ela é especial. Por que uma mulher é especial? Porque ela tem formado dentro da biologia dela, você entendeu? Um útero. E esse útero é o processo do qual o espírito entra no útero, fecunda ali e encarna. E encarnação de espírito para o mundo só é através de útero de mulher. Você entendeu? Então todo espírito que nasce no mundo, encarna aqui nesse mundo, tem que vir por útero de mulheres. Você entendeu? Então, quando ele fez Eva, Isha, a mulher, né? O que aconteceu? O papai falou, olha, tá tudo aqui. Os inimigos que a gente hoje tem como inimigo, que eram nossos irmãos lá na morada celestial, mas aqui inimigos, o anjo de luz, que é Lúcifer, Satanás, a serpente, o suicida, né, o maligno, e toda a hoste, um terço de seguidores dele, né, que são as potestades malignas, estavam aqui, observando tudo que o pai estava fazendo. Mas no momento que o inimigo, Lúcifer, viu o pai fazendo Eva, ele se interessou. Ele falou, cara, minha oportunidade única de começar a reinar nesse mundo também, porque eu não consegui lá ser o maioral, lá eu fui expulso, mas aqui eu vou colocar meus filhos tudo encarnar aqui e nós vamos tomar conta desse planeta aqui, você entendeu? Desse sistema. Era o objetivo dele. E o que ele fez? Papai, no momento que criou Eva e criou Adão, estava ali na normalidade, e o objetivo dele era trazer um por um daqueles anjos que ficaram neutros lá, que somos todos nós que estamos vindo para este mundo encarnados. Toda vez que nasce uma criança, que era um anjo que estava lá, uma estrela, você entendeu? Que se esvaziou e encarnou. Um por um, até vir todos. O inimigo só vai se manifestar aqui nessa terra, o maligno, você entendeu? Quando o último daqueles irmãozinhos nossos que rebelaram, que ficaram neutros, vir. Aí quando o papai falou assim, nasceu todos aqueles, você entendeu? Meus filhos que estavam neutros, aí eles vão fechar o útero das mulheres, aí não vem mais ninguém, fechou, acabou. Aí manifesta-se o iníquo, aí ele se manifesta. Então ele ainda não se manifestou nesses finais de era, já nos finais de era, porque ainda tem alguns, entendeu, para chegar, os últimos para vir encarnar aqui nessa terra. Então, irmãos, olha só que interessante. Isso não se aprende dentro de denominação, isso se aprende através de estudos. Eu tenho coleções de livros aqui dentro, né? Que a gente lê aqui, ó, né, são coleções de tudo, Bíblias, isso aqui são Bíblias, coleção dos apócrifos, todos os apócrifos aqui, coleção de apócrifos, tudo. A história dos eclesiásticos, Eubébio de Cesareia, Flávio José, tudo. História de Paulo, toda a coleção, você entendeu? De Gênesis, Apocalipse, né? Várias outras Bíblias que eu tenho, Bíblias, ok? Tudo Bíblias, tudo Bíblia, tudo Bíblia, ó, tudo. Mais outras que eu tenho em cima da mesa aqui, ó. Para que isso, irmão? Para a gente ter entendimento. Como que a gente vai aprender, né? Então eu estou terminando de ler aqui mais um outro aqui. Isso aqui é a Septuaginta, que foi escrita primeiro do que a Bíblia, que é a Igreja Católica. Isso aqui é a Septuaginta. Foi escrita lá no Império Grego, tá? Você entendeu? E isso se deu, né? Isso aqui é a Bíblia Dalet, ó. Isso aqui é outra Bíblia, tá? É a Bíblia Dalet, que é israelita. E eu trabalho com essa Bíblia aqui também, irmão, ó. Você entendeu? Que é a Escritura Sagrada de Yao Yausha, tá? Tá aqui, ó. 2.000 e tantas páginas, todas elas, né? 2.000 e tantas páginas. Aqui, ó, eu trabalho com ela, com essa outra aqui, né? E eu tenho a coleção de Enoque também, bastante interessante, que é muito importante a gente ler Enoque para entender, né? E lá no Concílio de Nicéia eles tiraram tudo isso, tá? Falou que era heresia, que não era interessante, mas aqui fala a verdade. Enoque, quando escreveu toda a história de Enoque, você vai ver. Enoque etíope, que eu comprei a Bíblia de Enoque etíope também, né?
Mas você vai ver aqui em Enoque, você entendeu? Quando você vê a introdução aqui do livro de Enoque, você vai ver aqui, ó, né, argumentos bíblicos para o problema do mal. O desenvolvimento do tema do mal na Bíblia. Tiraram tudo, como começou em mal, como que, né, você entendeu? O desenvolvimento do tema do mal no Antigo Testamento, o desenvolvimento do tema do mal no Novo Testamento, a impossibilidade de um mundo sem o mal. Quando nós fomos picados pela serpente lá em Adão e Eva, você entendeu? O mundo jaz no maligno. O mundo ele tomou a possessão desse planeta, desse plano todo. Está na mão dele, desses espíritos malignos e toda a potestade, né? O mal moral, né? A tradição enoquita, a apocalíptica judaica, em busca dos contextos que deram origem à tradição enoquita, a literatura enoquita, dos livros dos vigilantes, a tradição dos vigilantes, e aí vai, irmãos, tá? Tudo isso foi tirado, você entendeu, das Sagradas Escrituras e das chamadas Bíblias, que foi o quê? Compilada ali no Concílio de Nicéia. Tirado da onde? Do livro de Enoque, algumas coisas, tirado aqui dessa Septuaginta. Então, essa Septuaginta aqui já existia, tá? Isso aqui foi feita pelos gregos, você entendeu? Então, a história de Antíoco Epifânio, quando a gente vai ver, quando eles tiram o nome verdadeiro, você entendeu? Do pai aqui, e coloca o Zeus, que é o deus dos gregos e dos latinos, de Roma. Tá? Então, eles tiraram isso aqui, porque isso aqui, para eles, não tinha interesse nenhum. Até hoje, não tem interesse nenhum. Qual que é o interesse deles ter, você entendeu? O deus deles, que é o deus deles, Zeus, você entendeu? E colocar Ial, que é o Criador, você entendeu? Que separou o povo israelita, hebraico, os hebreus, você entendeu? Para resgatar do meio dessa Babilônia toda, dessa confusão toda, ele separou um povo, quem? Ial, para resgatar, para salvar, que é da linhagem de Noé, porque ele já quis destruir tudo, achou graça em Noé. Então, isso aqui são aqueles que ele está preservando até hoje, uma linhagem que ele está preservando, você entendeu? E mesmo depois que ele separa Abraão ali também, e diz a Abraão que da linhagem dele iriam descer todos os filhos, todas as estrelas iriam vir, começaram a vir todas as estrelas através do útero das mulheres, começou a vir milhões e milhões e milhões, você entendeu, de habitantes, tá? Isso são estrelas que estão vindo, passa o tempo que eles têm que passar aqui na Terra, morrem e vão dormindo, tá dormindo. Vem, você entendeu? Passa o tempo que tem que passar aqui na Terra, dorme, você entendeu? Até o dia que ele voltar agora para o juízo final, que ele vai fazer com que desde Adão e Eva todos se levantem para receber o quê? O julgamento. Tá certo, irmãos? Então, até a morte do Mashiach na cruz, no madeiro, não foi na cruz. Ele não morreu numa cruz, ele morreu pregado num tronco, numa estaca, num tronco. Na cruz foi Roma que colocou um ali pregado, um ali com o nome de Jesus, um loirão, dos olhos azul, bonitão, tal, né? Cheio, né? Que representa ali o Mitra, o Deus Sol, né? Que é o Jesus. Nós conhecemos ele como Jesus. Éramos enganados, né? Chamava ele de Jesus. Porque ele começa, sai o nome dele de Jesus do português, quando aquele francês em 1520 inventa a letra J. Não existia J no latim, né? E depois começa a ter a letra J. Mas no hebraico nunca existiu. Você entendeu? O J nunca, até hoje nunca, não existe letra J. Só existe agora no grego latim, né? J. Por isso que eles colocam Judéia, Judeu, Josué. E Josué, o nome de Josué, você tem o filho de Num, é Ialcha. Você pega qualquer escritura sagrada, você entendeu? Do pergaminho, traduzida direto do pergaminho. Fala, mas acha isso? Claro, irmão. Você acha que o papai ia deixar nós, entendeu, sempre cego? Não, ele falou assim, ó, nos finais dos tempos eu irei revelar tudo para vocês. Os achados arqueológicos, todos aqueles achados que eu falei para Daniel, para todos os profetas, agora vocês escrevem e guardam isso, ponham dentro dos vasos, enterra lá na areia, você entendeu? Porque não é para os seus tempos, vocês vão ficar loucos porque vocês não conhecem nada do que vai acontecer lá em 2025, 2026, 27, 28, 29, 30, quando inspirar os 6.000 anos que eu dei aqui para resgatar todos aqueles que se tornaram vencedores nesse mundo.
Porque para atravessar esse mundo aqui, você entendeu? A verdade, o verdadeiro dentro do coração não é para qualquer um. Eles preferem ficar enganados comendo o Jota, o Jesus e o Deus, sendo implantado pelo sistema babilônico, dessa confusão toda nesse planeta Terra, sendo o que divide, porque religiões onde carrega esse nome aqui é unificada, é uma só. Você entendeu? É uma só, é unificada. Todos os Eldins são irmãos. Tá? Congregamos um só Pai. E o Filho, que é o que? O nosso intercessor. Você entendeu? Para nos levar à casa do papai. O Pai e o Filho. Tá? O Filho é o que? O nosso intercessor, é o nosso Salvador, que vai nos levar para casa. Ele é o véu que se rasgou, e através deste véu que nós vamos voltar de novo para o papai. Você entendeu? Ele é o sumo sacerdote que nos leva para a morada celestial. Então é isso, irmãos. Eu peço a vocês, tenham esse entendimento, irmãos. Então eu vou ler para vocês aqui algo maravilhoso, tá? Que é do Apocalipse 22, tá? Que ele vai nos mostrar. Esse mês foi um mês de leitura para nós, de estudo do Apocalipse, né? Começamos do Apocalipse 1 e fomos até o Apocalipse 22. E o Apocalipse 22, capítulo 22, vai até o versículo 21. Então ele fala assim, no Apocalipse 22, né? Mostrai-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Iau e do trono onde está sentado também o Cordeiro Iauxa. No meio de sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para o quê? Para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Iau e o trono do Cordeiro. E os seus servos o servirão, os seus filhos, nós todos, os vencedores, juntamente com aquele 1/3 que já está lá, na morada celestial, servirão ao papai e ao filho. Né? E ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Iau e o trono do nosso Salvador. E os servos o servirão. E verão a sua face. Maravilha, irmão. Nós teremos a face do nosso Salvador. E nas nossas frontes, estará o seu nome. Esse nome aqui, irmão. Iau e Iauxa. Na realidade vai estar um nome só escrito assim, Iauxalã. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa. Tá? Não é Deus, não é Jesus e não é Jerusalém. É um nome só, tá bom? Então, e ali haverá mais noite, ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, de lâmpadas, né? De luzeiros, porque não existirá mais o sol. Porque Iau, o nosso Pai, nos iluminará, a fonte geradora atômica, nos produzirá energia em cada um de nós, como filamento, iremos se iluminar através do que? Dessa fonte geradora celestial, que é o Pai. Tá certo? Então, irmãos, aí fala assim, como que você fala que nós éramos estrela? Uma coisa simples, irmão. Você pega a sua ferramenta, chamada smartphone aqui, ó, você vai pegar, você vai fazer o seguinte, você pega lá no Google, né? Aqui você fala assim, ó, quantos átomos tem um corpo humano? Aí ele fala aqui, ó, um corpo humano, só, aí, só lá, dá para você ler, tá vendo? Vai fazer no seu smartphone, então ele vai falar que tem 7 octilhões de átomos. Você tem ideia do que significa 7 octilhões de átomos? Tem ou não? É uma estrela, irmão, apagada. Uma estrela que se apagou, veio para o mundo, encarnada. Mas a partir do momento que ele for nos resgatar, ele dá novamente, através da pineal nossa aqui, desse fio de prata, nos conecta novamente com a fonte geradora universal, você entendeu? Do cosmos, que é o corpo celestial, e a gente se acende novamente, estrela novamente. Esse corpo carnal aqui, esse corpo que morre, por que é um corpo carnal? Porque morre. Então, eu vou perguntar de novo aqui, ó. Quantas bactérias tem um corpo humano? Você consegue ler, irmão?
Mas fala aí no senhor Márcio, nós temos cerca de 150, porque para cada célula nós temos aí 1/3 de bactérias, tá? A mais. Aliás, 1/3 nós temos 3 vezes mais. Se nós temos quase 30 trilhões de células, 3 vezes, nós temos quase 100 trilhão de bactérias. Meu irmão, nós somos uma colônia viva, bactéria, pura bactéria. Por isso que nós somos mortal. Bactéria foi tirado da terra e da terra voltará. Se foram tirado da terra, da sílica da bactéria, formou um corpo, entendeu? Que permanece um período. É só tirar a nossa respiração, entendeu? E o sangue, que é a alma, a respiração e o sangue é a nossa alma, tirou, esse corpo volta novamente, apodrece de novo e volta novamente a ser bactéria na terra. Então nós somos o quê? Um ser, um espírito apagado dentro de um corpo de bactérias. Por que adoece e morre? Porque essas bactérias, se a gente não tiver controle dela espiritual, ela te produz todo tipo de doença maligna. E o que o inimigo sabe disso, ele quer destruir todos nós. Tudo que o papai fez aqui para nos dar vida, aqui nesse plano terrestre, o inimigo está destruindo, está causando, está adoecendo, está matando. Através do veneno que ele colocou em nós. Nós éramos espírito. Quando ele injetou o veneno em Eva, você entendeu? Para trazer o filho dele, que é Caim, você entendeu? O filho de Lúcifer e Eva, que é Caim, você entendeu? Adão também se contaminou com Eva, porque o próprio Satanás, quando teve sexo com Eva e colocou uma semente no útero de Eva, falou para Eva: agora você vai no seu marido e dá da fruta para ele comer. Ele foi lá, Eva foi lá e seduziu Adão, convenceu Adão. Adão teve relação com ela, injetou uma sementinha e se contaminou também. Você entendeu? E Eva representa para nós a igreja. A igreja se contaminou com Satanás. Toda a igreja, você entendeu? Igreja que nós falamos é essa igreja aqui, ó, essa igreja, toda essa igreja aqui, eclésia, você entendeu? Está contaminada e está na possessão de Lúcifer, de Satanás. Você entendeu? E Adão, que era o primeiro homem, no caso ele representava o Mashiach, você entendeu? Esse primeiro homem, ele se deixou ser enganado pela igreja, que é a mulher. Então por isso que toda a igreja hoje está contaminada, irmãos. Precisou vir o que? O último Adão. O primeiro Adão se contaminou, tá? E toda a igreja se contaminou, e o primeiro homem, que era o titular aqui, que era para fazer o que o papai pediu, ele se contaminou através da igreja, da mulher. E aí, o que aconteceu? Miriam foi a última igreja. Miriam não se contaminou, por quê? Porque ela se tornou virgem, ela não se deixou, entendeu, ter sexo. Eva se deixou ter sexo com Satanás e trouxe filhos aqui para o mundo, encarnou espíritos aqui para o mundo. O primeiro filho que ela encarnou aqui para o mundo foi filho de Satanás e Eva, o Caim. E depois ela teve relação com Adão e nasceu gêmeos. Isso se dá o nome de fecundação heteroparental. Você procura no seu smartphone e fala assim, ó, como se dá o nome de filhos gêmeos de pais diferentes? Fecundação heteroparental. Então, a primeira traição que foi com o papai, com o nosso Salvador, que fez esse mundo aqui, para trazer todos nós aqui, aquelas estrelas, tá? Sem contaminação, sem nada, a igreja, Eva, se contaminou com Lúcifer. Então, essa igreja toda, todos nós aqui, estamos contaminados com Lúcifer. Por isso que se chama Babilônia, confusão, só confusão e divisão, confusão e divisão, divisão e confusão, confusão e divisão, divisão e confusão. Não se conseguiu mais unificar, que o papai queria que nós todos fossemos uma só, ele o cabeça da igreja, e todos nós membros, como os membros, cabeça e todos os membros, órgãos, tudo, você entendeu? Comandado pela cabeça, por Mashiach. Mas Lúcifer dividiu tudo, braço para cá, perna para cá, unha para lá, estômago para cá, coração para lá, que um monte de igrejas feitas por pedra para dividir as pessoas, para não ter a unificação, divisão. Satanás quer isso, dividir, irmãos, dividir todos nós, irmãos. Então aqui ele fala, eu e Al-Shanan é João, fala no João, mas é Al-Shanan, sou o que eu vi, e vi estas coisas todas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo.
Ele prostrou aos pés, ajoelhou no pé do anjo que estava revelando tudo para ele, você entendeu? Para adorar. O que é adorar? Quando você ajoelha e começa a adorar. Como você que está dentro dessas igrejas de pedra, vai ali numa estátua de barro, de gesso, de pau, você entendeu? Um monte de santo que tem dentro dessas denominações, você ajoelha ali diante deles, prostra ali diante dele e fala, e por sua intercessão, pedaço de pau, por sua intercessão, pedaço de gesso, por sua intercessão, vaca, os indianos, né? Aqui, pedaço de santo, pedaço de pau, pedaço de barro, vocês ficam, você entendeu? Isso chama-se idolatria, fica idolatrando pau, pedra, barro, sendo crucifixo de Tamuz, tá? E aí, mas ele disse, ele quem? O anjo disse assim para João e ao Xanã, olha, não faças tal ato, você entendeu? De ajoelhar aqui nos meus pés e adorar, você entendeu? Porque eu sou conservo teu, irmão nosso, ele estava lá junto com nós. A única coisa que se deu é que eles tomaram partido com o papai. Nós ficamos em cima do muro. E os outros irmãos nossos tomaram partido com Lúcifer, Satanás, se perderam toda a oportunidade. Ele é igual a nós, os anjos de lá de cima. Por isso que está escrito nas Sagradas Escrituras, todas as vezes que um de nós e Aldim seremos salvos, vencemos nessa vida, há o que? Festa lá. Os outros irmãozinhos nossos, olha, graças, papai. E eles estão conseguindo superar toda a oferta de Satanás, toda a malignidade, você entendeu? Estão conseguindo sair do sistema, do engodo, do enclausuramento feito por aquelas paredes de pedra, daquelas igrejas de pedras enclausuradas, cheia de falsos profetas ali, cheia de pais de igrejas, mentindo, e conspirando tudo contra Yahusha, contra tu, pai. Eles estão vencendo. Então, ele fala assim, irmãos, os profetas, você entendeu? E dos que guardam a palavra. Então, o que ele pede para nós temos que adorar só um. O próprio Mashiach, o próprio Filho, quando aqui na Terra encarnado estava, falou assim, adorar somente ao Pai. Falou para o próprio Lúcifer. Quando ele foi tentado, quando ele emerge, começa o ministério dele com 30 anos, ele emerge. A João faz a imersão dele, ele recebe o Espírito, o papai desce com o Espírito e entra nele, tira o véu do esquecimento do Mashiach. Nós ainda estamos com o nosso véu de esquecimento. Mas o Mashiach, com 30 anos, quando ele começa o ministério, tira o véu dele, e um dos primeiros testes que o Espírito fez com ele, foi levar ele para o deserto e colocou ele frente a frente com Lúcifer, com o irmão dele, porque éramos todos irmãos. E o irmão dele ofereceu para ele subordinar a Lúcifer, para ele ser submisso a Lúcifer, você entendeu? Ele começou a ofertar tudo que estava na possessão dele, porque ele já tinha tomado isso lá em Adão e Eva. O planeta com tudo, inclusive os homens. E ele começou a ofertar, se você prostrar aqui no meu pé, eu te dou isso. Se você fizer isso, faça assim. E ele só olhou para Lúcifer e falou, cara, você acha que eu não te conheço? Você entendeu? Você já tentou fazer isso lá e você foi expulso. Você continua fazendo isso aqui. A mim não. Você entendeu? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou e eu sei quem eu sou. É só o papai. Só ele, irmão. Só o próprio Mashiach que, você entendeu? Suportou toda a oferta do maligno de Satanás. Por quê? Porque ele nasceu de uma igreja virgem. Miriam, sem contaminação, sem nada. Miriam era virgem, o Espírito veio, você entendeu? O óvulo pronto do pai, você entendeu? Que era o Mashiach, entrou no útero de Maria e ela fez a gestação e gerou o Mashiach sem sexo, sem nada. Ele nasceu puro, de pura origem. Ele esvaziou, assim como Eva, você entendeu? Os espíritos se esvaziaram, entraram no útero de Eva e foram encarnando. O Mashiach, o último Adão, por isso que ele veio para nos resgatar. Aquele Adão primeiro e a igreja primeira se contaminaram. E nós entramos na possessão de Lúcifer. Mas só que nesse último Adão, que foi o Mashiach que veio, nós fomos libertos. O que ele trouxe para nós? O perdão. Nós não íamos alcançar nunca, jamais o perdão. Jamais. E ele trouxe o perdão para nós. A justificação, que é? Pagou todas as nossas dívidas. A dívida foi paga através do que? Da morte dele. Ele assinou ali, você entendeu? Uma aliança. Falou assim, olha, para mim pagar todas as dívidas daquele que o papai me deu,
você entendeu? Que eu vim resgatar, você entendeu? Lúcifer falou, é a tua vida, eu quero a tua vida. Por quê? Porque ele falou, se eu mato ele, porque ele era o filho amado do pai, se eu mato, eu se torno o herdeiro. Olha a intenção do maligno de Satanás, eu mato ele e aí eu sou o herdeiro, porque ele era o segundo filho criado lá na Sião Celestial. Primeiro foi o Mashiach, gerado do pai, e Lúcifer, o anjo de luz, foi criado. E depois toda a hierarquia celestial. Então ele falou assim, eu mato o Mashiach, Yahusha, e eu se torno o herdeiro. Mas na realidade ele foi preso ali no corpo do Mashiach. Porque ali naquele momento da morte, pregada na estaca, no madeiro, ele leva toda a maldade, todo o pecado, toda a dor, toda a doença, tudo, inclusive pisando na cabeça de Lúcifer, Satanás. E quando ele percebeu que isso tudo ia acontecer, ele já começou a falar, não mata não morre não, tal. Você entendeu? É porque ele sabia que ele ia ser pregado ali no madeiro. Mas o próprio Mashiach veio para isto. Para fazer o quê? Para se cumprir a aliança que o papai fez conosco lá na morada celestial. E ele sabia de tudo que iria acontecer, que nós íamos errar, que nós íamos errar, que nós íamos errar, que nós íamos errar, até o final, no juízo final, nós vamos continuar errando. Você entendeu? Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, irmãos, de escolha. Papai nunca interferiu conosco. Ele quer que a gente, por si só, despertamos, conhecemos a verdade, se libertamos do sistema maligno dessa Babilônia. Nós temos que nos despertar pessoalmente, um por um se despertar. E aquele que não conseguir se despertar, ficar no engodo, no engano, você entendeu? Na catequese, você entendeu? Que é formada, olha o que a igreja faz. Os dogmas da igreja, dessas igrejas de pedra, todas as igrejas de pedra, os seus dogmas. O que é dogmas, irmãos? Você já parou para pensar o que é dogmas? Então vamos lá. Qual o significado de dogmas? Que foi montado ali no Concílio de Nicéia, tudo. De dogma, ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Pronto, é um ponto fundamental. Montou ali no Conselho de Nicéia, juntou ali todos os sacerdotes, né? os teólogos, você entendeu? Romanos, judeus, você entendeu? De Roma, né? Da Grécia, os filósofos, reuniu todo mundo ali, de todos os países do qual o Império Romano tinha domínio, do mundo inteiro, trouxe todo mundo. Constantino falou, eu quero unificar todo mundo, eu não quero esse negócio de você falar que você é daquilo, você é daquilo, você é daquilo, você é daquilo, não, eu vou unificar todo mundo, vou criar aqui agora uma religião que todos vocês vão ter que o quê? Joelhar diante dessa religião, chamada cristianismo, você entendeu? Cristianismo, que já estava alastrado no mundo todo ali, você entendeu? Começou lá, aqui, na Septuaginta, você entendeu? Quando eles pegaram cristianismo, você entendeu? É quando você vê aquele Cristo com aquela coroa do sol aqui. O cristianismo é o Mitra, o Deus Sol. Você entendeu? Que é um nome que veio da Grécia. Crista. Né? E no latim, pelos latinos, ele se tomou cristão, uma crista. Aquela auréola, aquele ostensório que a Igreja Católica pega lá, aquele sol ostensório, isso é o Mitra. Você entendeu? Isso é o quê? Criado por Roma, pela Grécia, pela Babilônia, por toda essa confusão, que todos que estão dentro do sistema adoram aquilo, ajoelha diante daquilo, põe a mão, chora por causa daquilo, por causa de quem? Do Mitra, que é um pagão, um deus pagão, da Grécia, da Babilônia, de Roma, tudo pagão. Então, irmão, é isso aí. E aí ele fala aqui, ele fala assim ainda, ó, que interessante, irmãos, dogma, né? Que é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentada como certa e indiscutível. Ela foi colocada na mesa, meu irmão, e não se discute. Acabou, você que está dentro da denominação. Quantas vezes eu dentro da denominação, eu questionei um padre, questionei um outro ali, questionava um outro, falei assim, Hamilton, se você quiser entender um pouco mais, vai fazer teologia. Não se discute isso, cara. Isso aí, você entendeu? Faz 1.700 anos que está assim, cara, não se discute, acabou. Quem discute é o clero que se discute, né? Os nicolaítas, o clero daí, você entendeu? Lá dentro igual o Papa morreu agora, estão todos reunidos agora para nomear um novo Papa. É eles quem
todo aquele clero, toda aquela nata da elite, você entendeu? Em cima do púlpito que manda, você entendeu? No poder econômico e tudo, você entendeu? Então tem o quê? Tem os dogmas, tem os catecismos, também tem que seguir, né? Todos os que estão sob a ordenança tem que seguir. Qual o significado de catecismos? Aqui, ó. Grego também, tá? Catechises, que é o catecismo, né? O que significa isso? Significa informar, instruir e ensinar. Informar, instruir e informar. A viva voz, através dos sermões, das homilias, né? Entendeu? Para distinguir do ensino realizado através da escrita, ou seja, através de livros criados ou alterados, contaminados, que os copistas fizeram, aquilo que não interessou, nós tiramos, tirou Enoque, tirou vários outros, você entendeu? Livros, nos interessa esse, então esse nós vamos colocar no compêndio chamado Bíblia, que é uma biblioteca. Bíblia é biblioteca, o nosso chama assim Sagradas Escrituras, que é a palavra do papai, sagradas palavras, escritas pelos profetas dos pergaminhos. Agora a Bíblia não, chama biblioteca. Eu quero esse livro, então colocou lá 66 livros, 72 livros, quantos livros eles colocaram, você entendeu? Que é interessante para ele, que satisfaz a vontade do clero, lá em Niceia, e aí se tornou o quê? Uma biblioteca, você entendeu? É da Igreja Católica Apostólica Romana, da matriz, você entendeu? Que hoje isso tudo está lá em Roma. Aonde? No Vaticano. Toda a história está lá dentro do Vaticano, criado lá, você entendeu? No Concílio de Niceia, tá certo? E depois nós temos o que? As doutrinas. Doutrinas. O que é doutrinas, irmãos? Qual o significado de doutrinas? Aqui está a definição de doutrina, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Então, irmãos, é um conjunto coerente de ideias. Ideias de quem, gente? De homens, ideia. É um conjunto coerente de ideias, então nós vamos fazer uma biblioteca, e é essa que todos os doutrinados vão seguir. Nós vamos colocar dogmas aqui dentro, nós vamos colocar todo um catecismo aqui dentro, não se discute o que colocou aqui, só nós que somos do clero, do alto clero, podemos fazer alterações anualmente, ou cada 3 anos, ou cada 5 anos, a gente se reúne, muda aquilo, altera aquilo outro, você entendeu? Mas todos os membros, você entendeu, do cristianismo têm que comer isso e nem questionar. Elas são um conjunto coerente de ideias fundamentadas a serem transmitidas e ensinadas. Você entendeu? São o quê? São doutrina. Vocês vão ser doutrinados, você entendeu? A seguir isso. Essa é a doutrina. Senta, levanta, né? Você é doutrinado, é igual um cão doutrinado, um cachorrinho. Você pega um cara que é adestrador, você entendeu? De cachorro, de gato, de elefante, de leão, de gente, e doutrina ele, acabou, você fica doutrinado. E aí se um cara vir falar que o Mashiach é o verdadeiro, você está doutrinado a entender que é Deus, no lugar de Yahweh é Deus, doutrinado. Se eu vir falar que o Yahshua é o filho de Yahweh, você entendeu? Vocês estão doutrinados a saber que Jesus é o filho de Deus. A doutrina é isso, irmão, é fazer com que vocês fiquem cegos e surdos. Vocês estão doutrinados dentro de uma denominação, entendeu? Implantada pela Babilônia, chamada Igrejas de Pedra. Isso é um confinamento de dogmas, confinamento de catecismos e confinamento de doutrinas, que doutrina, e é difícil vocês saírem, vocês não vão acreditar, irmão, porque eles criaram a Bíblia, você entendeu? A nossa não, a nossa vem de uma história, muito antes de se criar a Bíblia, porque essa Bíblia foi criada no Concílio de Niceia, há 1700 anos, e essa história aqui se dá desde Adão e Eva. Está nos pergaminhos, que muitas coisas que tem dentro da Bíblia foi criado das Sagradas Escrituras. Não é da Bíblia. O nosso são das Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. As Escrituras de Yahweh. Você entendeu? Aqui, das Escrituras Dalet. De quem? Olha o nome dele, das Escrituras Dalet. Você entendeu? Olha o nome do pai das Escrituras Dalet. Olha o nome, não é Deus e não é Jesus, irmãos.
Quando vocês vão lá nos hebreus, nos israelitas, quando você vai para Israel, você não vê Deus, você não vê Jesus. Deus e Jesus é da Babilônia. Da Babilônia. Começou lá no Império Grego, quando, daquela visão de Daniel, quando ele vê o capítulo 8, versículo 10, 11, 12, 13, 14, você vai ver, você entendeu, que Antíoco Epifânio entra dentro do templo de Al-Shalá, e ele pega lá, você entendeu, em cima, dentro do templo, lá no Santo dos Santos, em cima do templo ali, você entendeu, que não tinha imagem, nada, mas eles adoravam ali o papai, que ali tinha o que? O tabernáculo, dentro do tabernáculo lá do Santo dos Santos, tinha a arca, que representava, aquela arca representava o pai Yau, e o fruto ali dentro, o filho dele, Yausha. O que eles fizeram? Derrubaram aquilo tudo. Antíoco Epifânio entrou de cavalo lá dentro do templo, entrou de cavalo, rasgou abriu aquele véu e entrou lá, e levou um porco vivo em cima do altar, falou, a partir de agora vocês vão ter que adorar este sus vocês vão ter que adorar, porque sus, em grego, chama porco, javali, porco. Então ele falou assim, adora esse sus, não aquilo que vocês adoravam. Porque se vocês não adorarem esse sus, eu vou matar vocês, vou perseguir, vou matar. E todos aqueles que não quiseram, por isso que chama-se de abominação da desolação. Quando ele colocou a abominação da desolação em cima do altar dos judeus, dos Ialdins, né, do povo de Ial, você entendeu? Ele colocou um sus ali, um porco, um sus. Falou, agora vocês têm que adorar. Nada de adorar o Deus de vocês aqui, ele chamava de Deus, mas o nosso, na realidade, é Yau, Yausha. Nada de adorar, isso derruba por terra, esconde esse nome. A partir de hoje vai ser Zeus, e ele meteu uma estátua de Zeus lá, que é o quê? O Deus dos gregos e dos latinos. Meteu uma estátua lá dentro do templo, igual tem dentro de vários templos, é um monte de estátua, que eles adoram, eles gostam de ficar adorando estátua, pau, pedra, mármore, ouro, prata. Feito ali, colocou aquela estátua de Zeus lá dentro do templo de Salomão, falou, a partir de agora vocês têm que adorar esse Deus aqui, e esse sus aqui, ó, esse sus. Se vocês não adorarem, eu vou matar vocês, acabou. Isso nós estamos falando do ano 169, antes do nascimento do Mashiach. Já se trocou o nome, já escondeu esse nome. Então você vai lá em Jeremias 11, 19, o que fala Jeremias 11, 19? Você viu o que fala Jeremias 11, 19? É fácil, irmão, vocês vão pegar aqui no seu smartphone, você vai... Jeremias 11, 19. Tão fácil, irmão, tão fácil. Aqui, ó, eu era como um manso cordeiro, está falando de quem? De Yausha, o cordeiro. Por quê? Porque aquele cordeiro lá, em Antíoco Epifânio, ele derrubou o cordeiro e colocou o sus, o porco, jogou o cordeiro por terra, escondeu, você entendeu? E colocou um porco em cima e falou, a partir de agora vocês vão ter que adorar esse sus aqui, ó. Quem não adorar vai morrer, acabou. Ele era o imperador, acabou. Cumpra-se. Não adora, morte, mata, acabou. E todo mundo, por medo, começou a adorar o porco. Nós estamos falando isso de 2.300 anos. Quando colocou o porco em cima do altar para ser adorado. E o porco se chama Jesus. E Jesus, hoje, quando em 1520 ele inventa a letra J, esse porco começa a ser chamado de Jesus. Então Jesus, o sus, é o porco adorado pelos gregos e pelos romanos, colocou para adorar. E você que segue religião, você que segue denominação, tanto da matrix, a gente chama de matriz, que é a católica apostólica de Roma, e todas as outras derivadas saíram de Roma, lá em Martim Lutero, protestaram, mas estão comendo a mesma abominação, e todas as outras, todas que são protestantes, evangélicas, seitas, maçonaria, espiritismo, você entendeu? Tudo, todas as outras, nós estamos falando em 99% de toda a população do mundo está sob domínio da Babilônia, você entendeu? Que é o Deus e é o sus, o Deus e o sus, o porco, é o que vocês adoram. Tá? Então ele fala assim, eu era como um manso cordeiro, como um boi que foi levado à matança, porque não sabiam que tramavam planos contra mim. Sabia, irmão. Você acha que o Mashiach não sabia, o onipotente? Sabia.
Mas tudo tinha que acontecer conforme foi a agenda do Pai. Teria que acontecer. Teria que vir uma pessoa, Antíoco Epifânio, derrubar o cordeiro de cima, o Machia, os nomes, esconder esse nome e colocar um porco em cima, esconder, estava tramando planos contra ele, dizendo assim: destruamos as árvores com seu fruto, destruamos a árvore, o papai, e o seu fruto, Yalcha, você entendeu? Da terra, e cortamos-lo da terra dos viventes. Some com esse aqui, coloca agora o Zeus, você entendeu? E o Sus, Jesus, o porco, você entendeu? Para quê? Para que não haja mais o quê? Memória deste nome. 2.300 anos, irmão. Já esconderam? Você acha? Nós vivemos no ano de 2025. Você entendeu? Doutrinado, você entendeu? Com dogmas e com catecismo dessa igreja que teve sucesso, Lúcifer, Satanás, teve sucesso em tudo que ele faz, ele tem sucesso em tudo que ele faz. Quando ele escondeu o nome do papai aqui, entendeu? Da terra dos viventes, ele teve êxito, sucesso. Por quê? Porque ele falou assim: aquele que vem com esse nome nós mata, aquele que vem com esse nome nós mata. O filho dele que veio com esse nome nós matamos, pregamos no madeiro. Quem é esse cara que chegou aí falando que ele é o Jesus? Ou que ele é o Machia, o Messias, o Machia? Yalcha, filho de Yal? Não, mata. Isso é uma seita nova que está nascendo. Mata, some com isso aí, porque nós já temos o nosso, que é Deus e Jesus. Tem que seguir esse, Deus e Jesus. Vocês estão seguindo Deus e Jesus, e nós somos abençoados. Nós recebemos, entendeu? A revelação. Porque foi para os últimos tempos que ele falou. Porque lá, em Daniel 8, versículo 12, 13, um anjo falou para o outro anjo, e Daniel escutando, os dois anjos conversando. Um anjo falou para o outro anjo assim: até quando essa abominação da desolação, esse porco, esse Jesus, esse Jesus, vai ficar, você entendeu, enganando o povo? Ele falou: até 2.300 tardes e manhãs. Até 2.300 anos eles vai ficar enganando toda a humanidade, irmãos. Só não vai enganar aqueles que buscarem a verdade e se libertarem. Quem não buscar a verdade de fato para se libertar, vai ficar comendo o Jesus e o Zeus, o Deus da Babilônia. Por isso que é difícil para vocês, irmão, entender, ter entendimento. Vocês não vão ter entendimento, porque os padres, você acha que esses pais de igreja, padre é pai, papa é pai, pastor, você entendeu? Isso tudo são falsos, porque o verdadeiro pai que eu sei, que eu entendo hoje, é Yahweh. E o verdadeiro pastor, eu sou o verdadeiro pastor, é Yalcha. Então, pai de igrejas aí, de igreja de pedras aí, que que são ungidos por mão de homem, como pai de igreja, tudo cão guloso, por causa de salário. Todo mundo ganha salário, ninguém aí faz nada de graça, ninguém dentro de denominação faz nada de graça, ninguém, você não vai ver ninguém. Todo mundo tosqueando vocês, 10%, e além dos 10% ainda vem com os envelopes, agora você tem que ofertar, oferta que está precisando. Assim, todo mundo cão guloso, todo mundo tem propriedade, casas boas. Saiu agora esses dias novamente, mais uma vez, e nós já estamos careca de ver cada escândalo em cima de escândalo, estupro em crianças, né? Prostituição com as meninas, com as filhas, com as mulheres, você entendeu? Eu tenho um amigo meu que o irmão dele se matou, deu um tiro na cabeça, porque eles eram fiéis da igreja de pedra, da católica apostólica romana, e o padre estava na mulher dele, transando com a mulher dele, e não acreditou, cara. O cara, você entendeu? Servidor, e os amigos dele falaram: padre, eu acho que tá... Você é louco, cara. Você é louco. Padre é um homem de Deus. De Deus, sim, mas não de algo. De Deus, ele pode ser, que é Zeus. Por isso que faz essas loucuras todas da homossexualidade dentro dos templos, você entendeu? Da pedofilia, dos estrupos, todos isso que ocorre. Por quê? Porque tudo opera para o maligno, irmão. Tudo opera para o maligno. Tudo é divisão e facção que opera para o maligno. Dentro dessas dominações de pedra, você entendeu? Que não foi criada pelo papai, foi criada por um monte de homens. Tudo porque facções para se enriquecerem. E vocês, dentro dessas dominações cegas, brigando, discutindo, brigando
com time, brigando com política. Eu quando eu estava no mundo, eu brigava. Hoje eu sei que tudo está na mão de Satanás para dividir. Tudo é divisão, facção, facção, facção. Homem verdadeiro que encontrou o papai desliga de tudo, cara. Religião, primeira coisa, você vai sair de religião. Porque primeira coisa, você vai sair debaixo de doutrinas, de dogmas, de catecismo. Você vai sair da mão desses nicolaítas, desses caras, você entendeu? Que são os donos da fortuna, do Banco do Vaticano, de todos os donos de igreja. Você pode ver que todos os donos de igreja são milionários. Tem jato, avião, boi, fazenda, um monte de mulher. Tudo que eles gostam, tudo que Satanás oferta, que é saboroso para a carne e para a alma. É o que eles querem. Mas entregou a vida, irmão. Porque esse papai aqui foi bem claro. Quem escondeu o meu nome aqui, eu esconderei dele no dia que eu vir para resgatar. Ah, mas em seu nome? Olha, outra passagem maravilhosa que fala, mas em seu nome eu fiz isso, eu curei, em seu nome eu juntei um monte de ovelha. Mas que nome você usou? Ah, em nome de Deus e de Jesus. Não conheço, irmão. Não conheço Deus e Jesus. Você falou em nome de Zeus e do porco. É problema seu e de Zeus e acerta as suas contas para dar. Os meus que saíram da gaiola do sistema, que são Ialdins, filhos de Ial, esses eu vim para resgatar, esses eu vou levar embora, para a morada celestial, de onde eles moravam. Eles tiveram lá um problema, eu mandei eles para cá, misturado com Lúcifer, com Satanás, porque eu queria sentir que eles seriam fortes o suficiente, você entendeu? Para desviar de toda a oferenda de Satanás. E no finalzinho eles iriam vencer. E aos vencedores, eu irei dar uma pedrinha branca na mão, uma pedrinha branca, branca, branca. Quando você abrir a mão, você vai ver um nome escrito na pedra. Só o vencedor vai ver. E aí você vai ver o nome que o papai chamava você lá. Porque ele conhece nós todos pelo nome, irmãos. E esse nome está aos vencedores no final, né? Está lá uma pedrinha branca, você entendeu? Do qual nós vamos olhar. E aí nós vamos voltar com o nosso nome, porque o véu vai se abrir. O véu do esquecimento vai. E aí a gente vai lembrar que a gente era de lá. E aí a gente vai embora e acabou. Você entendeu? E aí ele vai julgar todos aqui. Depois vai ter o milênio sabático. Começa quando? 2031 para frente. Você entendeu? Já é o milênio sabático. Ele virá já, irmão, para resgatar os deles de graça. Primeiro é de graça, é na graça. Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que eu estou buscando aqui para a minha salvação é de graça. Eu não preciso pagar, eu não preciso dar 10%, eu não preciso dar envelope com dinheiro, eu não preciso sem transferir nada para ninguém, é de graça. É a única coisa que ele quer. Ele fala assim, olha, filho, arrependa de tudo que você está fazendo de errado. Você já errou lá, filho, eu vim aqui, coloquei você nesse mundo aqui para você entender, sair desse marasmo de enganos, de Satanás, de luz. Ele tentou seduzir você lá, por pouco você foi seduzido, e aí você jamais iria ter o perdão, a salvação. Mas você ficou em cima do muro, então em cima do muro eu coloquei você com ele aqui novamente nesse plano, eu só estou assistindo. A Matrix de verdade, irmão. Entendeu? O cara que fez o jogo está lá assistindo, ele está lá em cima assistindo o jogo aqui. Todo esse jogo que está acontecendo aqui no mundo, como se fosse da Matrix, ele está assistindo. Nós aqui lutando contra quem? Contra Lúcifer, todo poderoso, possessor, cheio de oferenda e oferta, cheio de 7-1, armou todas as arapucas, armadilha, criou um monte de religião, um monte de dogma, um monte de catecismo, um monte de oferta, um monte de prosteria, um monte de prostituição, um monte de riqueza, um monte de tudo, uma mesa farta para nos prender dentro do sistema maligno da Babilônia, irmão. E a luta nossa é complicadíssima. Por isso que ele falou assim, neste mundo tereis aflições e tribulações, muita dor. E olha que a luta que a gente tem que fazer é contra o sistema, irmão, contra potestades malignas. Não é contra irmãozinho, não. O que nós temos que fazer, nós que saímos agora dentro do sistema da Babilônia, e que entendemos que Yahshua é o nosso Salvador e o nosso Pai, está lá com as moradas para a gente voltar para lá, nós temos que fazer isso que eu estou fazendo agora com você, irmão, que está me ouvindo aí, irmão. Pesquisa, irmão, procura, tem vários sites, Yahshua, procura saber. Tem o irmão Romilson, mensageiro ali, que ele tem ali o Atalaia de Al, tem o Criativa do Marcos, tem, entendeu? Eu tenho um site aí também, a Milton Rodrigues Mendes, entra lá no Google ali, olha, lê tudo, olha, no Facebook, no Google, né, irmão? Olha, leia, estuda, pega uma Bíblia hebraica, não vai comer fermento dentro dessas Bíblias João Ferreira de Almeida,
na Jerusalém, que é a Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana, você entendeu? Na King James, do Rei James, na Profética, na Jorge Cerulho, todas essas que eu li, quase 10 Bíblias, durante 5 anos eu estou lendo, tudo, todos aqueles livros ali eu li. Ela fala, mas você não leu, amigo? Ah, meu irmão, a história eclesiástica, a grossura desse livro aqui, 2.000 e tantas páginas, irmãos. 2.000 e tantas páginas, isso aqui, ó. Você entendeu? Eu vou abrir aqui para você ver. Ó, item por item, riscadinho aí, ó, tá vendo? Item por item, riscado, item por item, ó. Tudo. História eclesiástica. Ah, mas você não leu a Flávio Josefes, então, Eusébio de Cesareia. Outra história interessantíssima que vocês, né? Eusébio de Cesareia. Item por item, abre aqui, ó. Item por item, irmão. Item por item. Ah, mas você não leu, amigo. Ah, você não leu, irmão. Ah, então você não leu os apócrifos. Ah, você não leu os apócrifos. Isso aqui é o volume 2. 800 páginas. Olha quantos tem aqui, irmão. Quantos? Mais de 10 livros apócrifos. Você não leu, Hamilton. Item por item, parágrafo por parágrafo. Escrito. Tem 3 cadernos cheios de anotações, irmão. Cheios de anotações. Ah, Milton, você não leu Enoque? Ah, não li Enoque, não, né? Não li Enoque, não. Você não leu as histórias, não? Não. Ah, você não leu as Bíblias, você não leu isso, você não leu. Irmão, larga de ser cego. Você não vai sair do sistema, entendeu? Se você não quiser buscar de verdade. Eu só saí do sistema, meu irmão, porque eu tinha muita vontade, desde criança, você entendeu? De entender a verdade. Porque eu nunca me conformei, você entendeu? Com esse sistema, você entendeu? Eu nunca confessei para um padre. Se confessar a sua história para um padre, esses padres que gostam de ver confissão, esses pastores que gostam de ouvir confissão de casais separados, e tira da fraqueza espiritual das pessoas e faz dentro da cabeça dele, você entendeu? Conta mais essa história sua para mim, conta. Menino que está envolvido na pedofilia, conta para mim essa história, filho, conta para mim, enclausuradinho dentro ali, você entendeu? Homem, você acha que esses caras não estão cheios de ilusão na cabeça, cheios de maldade na cabeça, escutando histórias? Confessa para o teu pai, rapaz. Confessa para Ial, você sozinho na tua casa, confessa para ele, rapaz. Pede perdão para ele das cagadas que você fez na tua vida. E segue ele. Só ele salva, irmão. Só Yalcha salva, irmão. Você vai ficar, irmão, se você não abrir teus olhos antes, porque é de graça ainda. Depois vai ser debaixo de... Você viu quando ele disse? Agora é de graça. Depois que a porta da graça se fechar, aí para purificação vai ser com dor, sangue, perseguição, marca da besta. Quem não entrar no sistema tá fudido, vai sofrer pra cacete, irmãos. Agora é de graça, irmãos, é só aceitar. É só falar assim, cara, eu preciso ver. Não é possível que esses Yaldinhos, esse povo aí, que eu tô achando que é uma seita nova, isso aqui, irmão, isso aqui é desde quando a gente morava lá na Sião Celestial. Nós estamos falando de 6.000 anos atrás. E depois mais 6.000 anos que ele colocou agora para a nossa purificação. 10.000 anos, 15.000 anos, 20.000 anos, 12.000 anos. Fora o tempo que nós já morava lá. Infinito, porque espírito não existe. É atemporal. Não existe tempo, não existe dia, não existe hora, não existe morte, não existe dor. Para espírito não, irmão. E é o que a gente quer, é voltar novamente a ser o que a gente era antes. Porque ele nos criou único, Pai, nos criou único. E hoje nós aqui somos único, através da minha íris, através das minhas digitais. Não existe outro igual a Milton, não existe outro. E o papai sabe disso, que ele nos criou ali, você entendeu? Com um dom maravilhoso. E eu tenho esse compromisso com ele, com Ial e Yalcha, porque eu quero que meu nome esteja no livro quando ele vir agora. E ele virá, irmão. Você entendeu? Quem é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem está na perdição, fica na perdição. Faça, né? Quem é santo, santifique-se todos os dias. Santificar-se todos os dias o quê? Faz um negocinho errado, pede perdão e não faças mais. Foi o que ele falou para aquela prostituta, que quando aqueles fariseus, saduceus queriam apedrejar ela diante dele ali, ele sentado olhando tudo aquilo,
Ele escreveu no chão os 10 mandamentos, falou assim, ó, dentro de vocês aí, que são, você entendeu, seguidores da lei, quem de vocês aqui está cumprindo essa lei aqui, não tiver pecado, atira a pedra nela. Baixou a cabeça e deixou eles. Todos eles leram, falaram, cheio de pecado. Nós todos estamos cheios de pecados, irmãos. Todos nós que ainda estamos livres do sistema, saímos do sistema da glória, mas nossa carne, hoje nós entendemos que essa carne e essa alma jaz no maligno. Nós estamos ainda, irmão, na possessão. Por isso que quando ele vir, você entendeu? Se eu estiver vivo ainda, eu vou ser transformado de um corpo corrupto para um corpo incorruptível. Eu vou sair de um corpo mortal para um corpo espiritual. E a morte jamais vai nos alcançar. Aos vencedores. E aqueles outros, meu irmão, que morreram, vão acordar, você entendeu? Lá no final do milênio, por Armagedon. Ali vai ser uma guerra, irmão. E os demais outros que ainda vão nascer ao longo do milênio, vão estar separados de nós. Existirá um muro. Existirá o quê? Uma separação. E aí vai continuar no milênio, morre, dorme, você entendeu? Até vir todos. E aí o inimigo, irmão, o maligno, vai estar atuando através de suas potestades, enganando para levar a quantidade que for. Porque aqueles que já estavam premissas, aqueles que estavam já preparados, aqueles que já estavam prontas para ser colhidos, ele colheu. E os demais outros que vão ser colhidos no meio do mato, tal, alguns ainda vão se salvar. Então no final do milênio, no segundo arrebatamento, ele vai arrebatar. Mas o restante vai seguir Lúcifer, Satanás, para o lago do fogo, do inferno, do enxofre. Então você tem oportunidade, irmão. Basta você querer. Basta você querer. Entender quem que é Yau e Yaush. E nós falamos todos os dias, irmão. Todos os dias. Não só eu, como vários irmãos Yaldins. Falamos. Trazemos a mensagem para vocês aqui. Colocamos a nossa face, a nossa cara aqui, ó. Muita gente não acredita. Quem sou eu? Não acreditaram no Mashiach quando ele veio aqui, pregaram ele no madeiro, falou que ele era louco, dono de uma seita. Meteram ele. Por quê? Porque ele veio falar de amor, de caridade, da salvação, do arrependimento. Que igreja de pedra não salva ninguém, não ficará pedra sobre pedra. E aqueles donos de igreja, aquele clero daquela igreja, ela falou, cara, não vamos viver de quê? Essa mordomia que nós temos aqui. Esse cara é louco, cara, tá tirando seguidor nosso aqui, vão matar ele, cara. E essas igrejas que vocês estão seguindo, cara. Todo o dinheiro que ela come ali para reformar, podia estar ajudando asilo, podia estar ajudando as creches, podia estar ajudando a PAI, a CAMOR, a CAMENOR, a Casa das Crianças, a Casa de Sopa, um mendigo que está na rua e fudido, um sem almoço que está na rua e sem almoço. Não, vocês estão dando manutenção na Babilônia. Tá aí. Mais uma vez, não vou deixar de entregar a mensagem. Semeei em nome do Mashiach, Yahusha, nosso Salvador. E ele que vai cuidar, irmão. É o Ruach Kadosh, é o Espírito Santo. Meu papel, ele falou assim, agora vocês vão e levam a mensagem. E deixa comigo, o Espírito Santo, que eu vou atuar. Aqueles que quiserem a verdade irão se libertar. Mas aqueles que estão contentes com os dogmas da facção criminosa, do catecismo, das facções criminosas e com as doutrinações das facções criminosas, que são essas denominações, vocês ficam aí se alimentando desse alimento impuro, entendeu? Que é dado aí nessas facções criminosas. Assim seja, que o Papai te abençoe e que o Ruach Kadosh ilumina teu coração. E que você seja um pouquinho, uma vez na sua vida, suficiente, capaz de fazer uma pesquisa. Pegar teu smartphone. Muita gente usa isso aqui para pornografia, muitas vezes as pessoas usam isso aqui para ficar jogando, joga horas e horas e horas, você entendeu? Joguinhos, né? Vendo TikTok, né? Vendo fofoca, vendo pornografia, vendo sexo, né? Vendo um monte de coisa. Mas para pesquisar alguma coisa do papai, ninguém tem coragem, irmão. Porque o sistema já fez para isso. Foi só para isso. Para dividir vocês, né? Para vocês não ter foco. Porque senão vocês vão ser salvos. Ele não quer que vocês vão ser salvos. Ele quer que vocês vão e sofram com ele
no fogo do inferno. Tá certo, irmãos? Assim seja, tá? Assim seja. Que o papai vos abençoe e dê para vocês aí a oportunidade assim como foi dada para nós. E ele ama vocês. Te ama. Quem não te ama é Lúcifer, Satanás, que quer te ver você lá no fogo do inferno, te oferecendo tudo que não presta para você enraizar aqui nesse mundo, você entendeu? Para você sofrer a dor, você entendeu? Assim seja, tá? Assim seja. Assim seja.